exercício, anota aí. A primeira questão é defina agricultura. Correto, turma? Sim. Correto, turma? Ah, turma aqui, turma lá. Não é? Oi? Pegou? Isto é uma situação complicada. Que nada, é simples. Copia as respostas e passa em casa. Eita, parece, né? Parece. Tem como você copiar as respostas e passar em casa? Galera, então olha só, mais uma vez repetindo para quem não tem o enunciado. Número 1, a galera me falou aqui, vocês em casa definam agricultura. Eu já ouvi algumas. Espera só um pouco. Aí, ó, dó, espera só um pouco. Tô esperando. Tô derretendo e tô esperando. Eu ouvi algumas definições. Alguém poderia me falar aí a definição de agricultura de novo? Eu botei prática usada para fazer alimentos. Prática usada para. O Miguel aqui falou prática para fazer. Vai, Leonardo. Conjunto dos métodos e técnicas necessários a essa produção. Galera que está em casa e conseguiu ouvir o Leonardo? Resposta boa dele aqui também. Não, né? Não dá para ele, não sei não. Não dá, não? Tá. Obrigado. Eu achei que esse microfone aqui fosse sinistro. Esse aqui. Então, tudo que eu ouvi até agora está certo. E a sua resposta, ela tá assim, ela não está errada, mas ela está mais simples, tá? A gente não pode esquecer o seguinte, eles aqui e vocês aí. A agricultura, preste atenção, hein? Você está ajudando, desculpa, perdão, não, mete bronca aí. O que acontece? A agricultura é a arte ou a prática de cultivo de inúmeros vegetais. A gente não pode confundir, preste atenção, porque isso acontece muito. Vocês estão anotando aí? Vocês querem que eu fale de novo mais devagar, gente? Não, vou repetir aqui. A arte ou a prática de cultivo de vegetais. Quem quiser, anote aí, repetindo, tá? Galera que está em casa também. Opa, Eu coloquei a arte de cultivar os campos. Não tá errado não, filho. Não tá errado não. O que não pode faltar, atenção, o que não pode faltar, o conjunto de técnicas, tá boa, Evelyn? De cultivar vegetais. O que não pode faltar, galera, na resposta de vocês é a palavra cultivo. Vocês vão encontrar definições diferentes para a agricultura. Todos vocês vão encontrar. Sendo que a questão da vegetação e o cultivo, ou seja, você cuidar. Quando você fala cultivar, é aquele processo desde o início. Desde que você pega uma semente ou uma muda e você consiga trabalhar essa planta para você atingir o objetivo dela. A agricultura hoje, não sei se todos vocês sabem, ela está muito moderna. Existem técnicas agrícolas, não sei se vocês já ouviram falar, na semana passada eu não falei sobre isso, depois eu lembrei, importante. Eu falei sobre a questão dos orgânicos, vocês não ouviram? Quem prestou atenção na aula, eu falei sobre essa questão dos orgânicos, que é uma alimentação mais saudável que a galera está buscando. Então, o que acaba acontecendo? Tem também o transgênico. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém sabe o que é um alimento transgênico? Que a formação genética dele é modificada. Sim, o transgênico ele é uma semente geneticamente modificada. Agora, vamos raciocinar. Por que o homem modifica? Você tem lá uma semente de milho. Para dar mais cultivo para ela, para dar mais eficiência, para ela ficar mais gostosa ou maior. Miguel falou aqui que até para ficar mais gostosa. E faz sentido. Oi? Já entrou, eu acho. Não entrou, não? Gilbert permite, eu não vi aqui, não. Gilbert permite lá. Quem está querendo entrar, se quiser, solicita de novo aí que eu autorizo ou o Gilbert autoriza. Então, pessoal, olha só, a galera que tá em casa, preste atenção. Miguel estava me falando aqui algumas coisas e para vocês aqui que estão em sala de aula. A mudança numa planta ou na semente, seja o que for, ela é feita para vários fatores. Para ela ficar mais resistente à praga, por exemplo, para ela se tornar mais produtiva, até para melhorar o sabor. Esse dia eu estava vendo, não sei se vocês já viram. Agora sim. Alguém aqui já viu
Melancia amarela? Pois é, eu também fiquei espantado quando vi sem semente. Sem semente, eu já tinha ouvido falar, já tinha visto. Nunca vi, assim, nunca comi, nunca vi, mas já tinha visto que existe. Aí, como imagina, como que o cara faz para chegar a uma melancia sem semente? O que ele vai fazendo? Ele vai pegando, ele pega frutas que ele observa que dão menos semente. Então ele vai separando a semente dessas plantas e vai fazendo uma seleção até que ele chega naquela planta que tem as características ideais que ele está querendo, que ele está buscando. Então isso daí é um pouquinho só da tecnologia que é colocada aí na agricultura. Se eu for falar de tecnologia agrícola aqui, a gente vai levar uma aula inteira só falando disso. Bom dia, tio. Desculpe o atraso. Tá perdoada, Lívia. Galera, olha só. Para eu sair dessa questão número 1, alguém que tem dúvida nela? Aqui tá todo mundo tranquilo com a número 1? Em casa, alguém ficou com dúvida na 1? Lívia, que chegou agora, eu tô corrigindo o exercício, tá, meu anjo? Bom dia. Alguém com dúvida? Não? Beleza, então. A2, alguém, por gentileza? Explica a importância da agricultura para a economia do nosso país. Econômico que influencia de forma muito significativa no desenvolvimento do Brasil. Show, muito bom. Eu ouvi o enunciado aqui, alguém colocou mais, eu ouvi a resposta do Leonardo aqui em sala, vocês em casa talvez não tenham ouvido, a resposta do Leonardo aqui ficou muito boa. Qual a importância da agricultura para a economia? Precisa pensar Professor, muito. Oi, Miguel. eu botei que a agricultura é a base do nosso país pela riqueza de nosso solo, não dá facilidade de plantio. E a variedade de clima nos dá que nós conseguimos nos adaptar e ter uma variedade imensa de alimentos. Boa, ficou muito boa. A resposta do Miguel aqui ficou muito completa. Pode deixar, tá ótima, tá? Mais alguém aqui na sala também que queira falar o que escreveu? Fiquem à vontade, tá? Alguém se habilita? Além do Leonardo? Leonardo, você tá dando um auxílio aí pro colega, né? Show. Mas cuidado para não ficar, que depois a gente, ó, entendeu? Tem isso aí também. E eu também que vou ouvir, né? Que eu sou responsável, né? Aí pois é, se vocês fizerem arte, quem ouve sou eu, né? Professor, você não tá vendo? Pois é, e se ficar falando muito, eu faço isso, vai. Tá? Pois é, eu vim armado. Então, preste atenção. Vou falar a resposta aqui para quem quiser, tá? Quem tá em casa aí, a resposta é da 2. E a galera que tá aqui também, se quiser, anota aí. É um exemplo de resposta, não é a única resposta, tá? Que fique bem claro. Podem colocar o seguinte aí, atenção. Ela é importante, anotem aí, hein? Ela é importante, pois ela é importante, pois favorece a geração de empregos, e riquezas, geração de empregos e riquezas, aproveitando as características físicas. Eita, que isso? Aproveitando as características físicas de nosso país. Ponto final. Aproveitando as características físicas de nosso país. Professor, como assim características físicas? Características físicas do nosso país. Características físicas diz respeito a... Ainda bem que seu áudio tá fechado aí, Isaac, que eu senti que saiu um palavrão aí, sei lá. Foi não, né? Não, foi não? Ô Miguel, características físicas, clima, relevo, vegetação, a dimensão territorial, tipo de solo. O Brasil tem tudo isso.
Oba! Sim, senhor. Então, o que acaba acontecendo? Essas características físicas, elas acabam favorecendo a prática agrícola no nosso país. Eu lembro que eu falei para vocês que a nossa agricultura ela é muito diversificada devido ao investimento que está sendo feito nesse setor, mas, ao mesmo tempo, devido às características físicas que também nos favorecem. Tá bom? Alguém colocou no chat aí que estava com dúvida. Quem foi? Quer que eu repita a resposta? Alguém quer que eu... Foi Evelyn. Evelyn. Olha só, fala o seguinte, eu vou até repetir a resposta aqui, mas se alguém puder, aí quem está em casa, semana passada eu acho que vocês estavam fazendo isso, mais uma vez vocês me ajudam muito quando vocês fazem isso. Bota no chat aí, quem puder a resposta, que aí a galera que está em casa aí às vezes está perdido, anota aí. Aí, ó, Carol Busson colocou, obrigado, Carol, você é um anjo. Isso aí, ó, Carol colocou, muito obrigado, tá, Carol? A resposta. E aí, Evelyn a Evelyn já agradeceu. Muito obrigado, tá, Carol? Vocês são sensacionais. Beleza? Vamos para a número 3. Número 3, alguém? Vamos lá, então. E aí, por quê? A resposta 2, o que eu falei aqui da explicação da diversidade física, ajuda, hein? Professor, eu botei porque a variedade climática nos dá muita possibilidade de alimentos. Por exemplo, na região norte, açaí, na nordeste, cana-de-açúcar. Boa, boa. Minha resposta do Miguel. Mas vocês conseguem ouvir o Miguel? Não, também não, né? Pois é, olha que pergunta que eu faço. Enfim, deixa eu falar. Ótima resposta do Miguel aqui. Alguém quer falar a resposta? Alguém aqui? Gente, vocês em casa não devem ser tão... Vocês aqui estão muito tímidos. Vocês têm que manter o distanciamento. Vocês têm que ter cuidado. Mas vocês podem falar. Eu preciso conhecer até vocês. Tá? Então, assim, vocês se soltem, entre aspas. Falem, participem. Vocês têm que falar. Tá bom? Enfim, mais alguém que está em casa. Porque aqui na sala, o pessoal que está aqui, eu acho que queria estar em casa também, né? Mas, enfim, não sei. Queria estar comemorando, né, o título do Flamengo, fazer o quê, né? A gente sofre, né? Então, alguém quer falar a resposta? Porque... Não, Miguel. Obrigado. Miguel colocou no chat. Aí, ó. Vou falar para vocês, então, se vocês quiserem, vocês anotem, tá? Anotem aí. E vocês em casa também. Devido... Tô esperando, Carol. Tô esperando. Fala só enunciado de novo, só para eu amarrar a resposta direitinho. Porque a agricultura brasileira é diversificada. Agora vamos lá, amarra aí. Devido a diversidade física, do nosso país, devido à diversidade física do nosso país e devido à diversidade física de nosso país e os investimentos feitos pelos agricultores no setor, ponto final, e os investimentos feitos pelos agricultores no setor. Professor, mas qual é o enunciado da 3? Eu não ouvi direito. O enunciado é... Leonardo, qual é o enunciado mesmo? Porque a agricultura brasileira é diversificada. Porque a agricultura brasileira é diversificada. Conseguiu, meu anjo? Alô? Estou ligando para saber como você está. Isso, muito bem. Galera, tranquilo na 3, todos? Professor, Oi, Carol Busson. depois de agricultores é o quê? No setor.
no setor. Neste setor. Ok, obrigada. De nada, meu anjo. Quarta questão, por favor. Não deu tempo, né? Ela não deu sim. Eu até tinha escrevido o quadro. Não deu tempo. Não deu tempo. Beleza. Então vamos lá. Vamos nós. Sim, senhor. Galera, olha só. Pessoal que está em casa também, eu estou colocando aqui para vocês um pequeno resumo, tá? Se vocês puderem copiar, eu agradeço. Todos vocês, a galera que está em casa também, tá bom? Do nosso último conteúdo de revisão, tá bom? Tem um resuminho aqui, tá? Que eu vou estar explicando aos poucos para todos vocês. E depois tem um exercíciozinho. Tá lembrando, eu não sei se eu vou fazer isso hoje, de repente eu vou fazer, tá? Vou começar, tem que dar o bicho no caderno de vocês, tá? Dessas revisões que a gente está fazendo. Professor, mas eu não tenho, porque por algum motivo eu não fiz, eu faltei. Não tem problema não. Está no início. Quem de repente está com algum conteúdo faltando, depois coloque em dia com um colega, é só me mostrar numa outra aula aí que eu vou acertando aos poucos com vocês aí, não tem desespero. Eu não vou receber o visto hoje, o professor não vai olhar, não tem nada a ver, tá? Pelo amor de Deus, a gente quer tranquilidade. Tá bom? Só que aí, galera que está em casa, anota esses tópicos aí, porque eu vou explicar. Não sei se vocês estão vendo aí, né? Eu escolhi como último assunto da nossa revisão as regiões brasileiras e suas características. Vocês, ano passado, devem ter trabalhado isso aí bastante também, né? Como vocês trabalharam só com o Brasil no ano passado, eu acho que foi só Brasil, né? Eu já tinha até perguntado para vocês aí, eu acho que foi território brasileiro até vocês ficarem de saco cheio. Então, assim, mas é muito bom, a gente está, assim, intensificando mais o conhecimento do nosso território, porque muitas vezes a gente conhece, não que a gente não tenha que conhecer as características de outros países, outros continentes, isso é muito importante, a gente vai começar a fazer isso agora no 8º ano, só que antes de conhecer o restante do mundo, né, tem que conhecer um pouquinho do que a gente tem dentro do nosso território, né, até porque o Brasil, você já deve ter ouvido falar, é um país que tem uma diversidade absurda, muito grande, a diversidade cultural, a diversidade étnica, então muitas vezes, se você for viajar, eu tenho muita vontade, já conheço só algumas. Daniel, você está online? Daniel Gomes, você está online? Responde, o Alex lhe chamando. Evelyn tá. Gabriela de Oliveira está online? Gabriela. É que eu botei essa bodega nessa tela aqui, eles conseguem me ouvir assim mesmo? Consegue, né? Ué, consegue não. Mas como é que eles vão ver em casa isso daqui? Então vocês estão me ouvindo, porque a coordenadora está me perguntando aqui se vocês estão online. Quem foi que você perguntou? Desculpa. Daniel. Evelyn tá. Gabriela tá online? Pessoal, vocês têm que responder para eu ouvir aqui. Ninguém tá me respondendo. Tá. Carolina Araújo. Tô online. Tá. Brian está aí. Luna, Camille, Eduardo, Laura, Leonardo, Lucas Felipe, Maria Clara, Miguel Vieira, faltou hoje, né? Tá online. Tô aqui. Tá aí. Yasmin.
Beleza, galera? Então, ó, pessoal que está em casa, aí, como eu estava falando, a gente tem... tô conseguindo ver lá algum anjo aí conseguiu colocar a tela aqui no fundinho para mim, porque não fui eu que fiz isso aqui, não. Enfim, ou eu mexi aqui em alguma coisa sem querer, fui eu? Ah, que legal! Dá para ver, não sabia disso, não. Tô conhecendo. Aí você, meu Deus do céu, eu faço isso brincando em casa e o professor tô descobrindo, tô ficando feliz. Fico até emocionado. Muito bem. Então, tô vendo quem tá aí miudinho lá. Galera, vocês copiem em casa também, vocês estão conseguindo visualizar, tá bom? Ah, professor, mas é só isso? Calma, eu vou explicar. Vou explicar. Calma, calma. Mas vocês, assim... Não, você nem tá compartilhando a tela. Tô não? Não. Eu vou compartilhar. Mas se eu compartilhar, vocês conseguem ver isso aqui? Me ensina aí. Vocês conseguem ver ali? Não consegue mais. Tá vendo? Oi? Professor, você não está compartilhando, não. Não entendi. Você não está compartilhando para ele. Tem que apresentar agora. Tem que apertar e apresentar agora ali, ó. Vai no Google. Vai no Google. Volta lá, tio, na sala. Aí, ó. Chega perto, chega perto. Vem cá, pode vir. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá. Tela inteira, vai, vamos lá. E aí? E aí? E aí, esperto? E aí? Aqui. Aonde? Aqui. Aqui mesmo? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Pronto. Pera aqui agora. Onde é que eu desenho? É aqui, filho. Agora tá compartilhando. Ó, Leonardo fez um negócio aqui junto com quem? Vocês estão conseguindo agora ver a bendita da tela? Sim. Muito obrigado. Agradeço ao Leonardo e... Fred? Desculpa. Essa bodega dessa máscara, filho. Desculpa. Outro dia eu falei o Exley para o meu nome, tava de máscara, a mulher entendeu o João. Tá? Mas assim... Pois é, piadinha mesmo, para animar amanhã de vocês, né? Ela não entendeu o João, entendeu outra coisa, mas enfim. Mas também eu vou dar um desconto, né? O Exley, aí... Vamos, moço! Wesley, não. O Exley. Coisa de papai e de mamãe, fazer o quê? Culpa eles. Então, meninos e meninas, vocês agora estão conseguindo visualizar o meu resumo aí, anota essa bodega aí. Tá? Então, como eu estava dizendo, a gente tem aí uma diversidade muito grande, tá? Uma diversidade acentuada, pelo fato do Brasil ser um país de dimensões continentais, a gente tem essa particularidade aí, né? Então, vocês podem observar que o Brasil, ele é dividido, né? Vocês aprenderam isso, em 5 regiões, que são as regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Até aí não há nenhuma dificuldade. Oi? Aonde? Caraca, pois é, e na hora de eu colocar lá quem... A pessoa que faz a revisão para mim não colocou, né? Não é você, peraí. Foi, né? Vê se tá faltando mais. Vocês estão vendo aí, vê se tá faltando mais alguma coisa, galera, por favor. Porque pode passar. Eu fiz uma revisão aqui, mas às vezes falta uma letrinha, falta um ponto, alguma interrogação. Se estiver faltando aí, vocês me chamem a atenção. Obrigado mais uma vez. Leonardo, você... Muito show, meu filho. Vou te colocar o posto aqui de auxiliar, tá? Que você está me ajudando pra caramba. Então, pessoal, a gente tem aí um país dividido em várias regiões, e olha o que eu coloquei. Vocês estão copiando aí, mas devagarinho a gente vai falando de cada tópico. Cada uma possui estados com características em comum, físicas, populacionais e etc. Aí o que vai acontecer? Quando você vai formar uma região, você forma a região, no caso do Brasil aí, todos vocês já devem ter ouvido falar, eu não lembro se em alguma das revisões eu falei de IBGE, mas todo mundo sabe o que é IBGE aqui, ou não? O que é? Isso aí, instituto, alguma coisa.
A sigla... eu podia até ter colocado nesse resumo aí, mas se vocês quiserem anotar, porque tá vendo como é que a gente esquece, não tem mistério. A sigla IBGE significa Instituto Brasileiro... Exatamente, muito bem, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto, ele é, assim, fundamental, ele foi fundamental no processo de divisão do nosso território em várias regiões. Agora, por que será? Deixa eu ver se eu coloquei no resumo. Se não coloquei, eu vou... Acho que não coloquei, não. Ah, coloquei sim. Tá lá no final na segunda observação, eu botei assim, tá lá. Ó. O Brasil possui uma extensão territorial significativa. Sendo assim, ele foi dividido em 5 regiões para facilitar os estudos de cada uma delas. Você imagina, o Brasil é um monstro. Quando a gente fala, às vezes a gente não tem a real dimensão. Porque o que vai acontecer? Eu conheço poucos países além do Brasil. Só fui para 2 países vizinhos nossos aqui. Eu fui para o Paraguai, eu fui para a Bolívia. Cara, são realidades... Pois é, a Bolívia é loucura, tá? Não façam isso. E da forma como eu fiz, não façam mais isso. Só que quando a gente é estudante, época de faculdade, você faz cada loucura aí que... Enfim, mas não... Oi? Não gostei não, tá? Por vários fatores. Primeiro porque eu tive diarreia, tá? Muito. Tá indo, minha filha? Desculpa quem tá em casa, se tem algum responsável, mas é verdade. A comida é horrível, tá? Muito complicada, enfim. Eu gostei de conhecer. É bom você conhecer uma cultura diferente, mas muito complicado, porque você vai com uma expectativa para conhecer algo, a experiência valeu. Mas alguns problemas, enfim. No Paraguai já foi mais tranquilo. Mas na Bolívia há uma diferença cultural. Eu observei isso bem significativo. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que, mesmo assim, claro que eu não conheci o país todo, algumas cidades, mas você percebe que, estudando a realidade de cada país, tanto Paraguai quanto Bolívia, por serem países com uma extensão territorial menor e uma cultura mais homogênea, menos diversificada, é muito mais simples você estudar, você compreender a realidade desses países. Pô, agora você pega Brasil, cara. Brasil é muito complexo. Se você tem certeza. Se você for... Muitos de vocês já devem ter viajado, de repente tem até parente aqui. Vai para a região norte, dependendo do local que você vá para a região norte, mesmo falando português, muitas vezes você tem a impressão que você está numa outra realidade, se você sai aqui do Rio de Janeiro. Aí você vai para o Nordeste também, dependendo da... Eu não estou me referindo, gente, aos grandes centros, não, tá? Quando eu falo assim, professor, eu vou para a região norte, eu vou para Manaus. Pô, Manaus é grande centro. Você vai ter diferença, mas nem tanto. Agora, vai para o interior do Amazonas, vai para o interior de algum estado da região Nordeste, vai para o interior de algum estado da região Sul. Eu não estou nem me referindo à região Sudeste, porque a região Sudeste já é uma coisa mais próxima da gente aqui, apesar de ter locais também onde há uma diferença cultural grande. Mas, resumindo, essa divisão do nosso território em regiões, ela foi feita com a ajuda do IBGE, justamente para que os estudos no nosso território se tornassem mais fáceis, mais simples. Ou seja, você tem a chance... Claro que você tem que compreender a realidade como um todo, mas estudando cada região separadamente, as coisas se tornam mais fáceis. Então, essa divisão do nosso território em regiões, ela tem esse objetivo, de facilitar os estudos do nosso território, tá bom? Do território brasileiro. Beleza? E aí, pessoal, eu coloquei aqui no segundo tópico que cada estado, cada uma possui estados com várias características, como isso aqui eu já falei, e eu coloquei em cada região, eu coloquei uma característica, que vocês estão vendo é região norte, centro-oeste, todas elas têm uma característica que se destaca, que fique bem claro, elas não são as únicas. Eu vou pegar aqui cada região brasileira
região norte, região centro-oeste, elas têm outras características, mas eu coloquei, separei aqui, algumas daquelas que, quando você fala em tal região, aparece mais, ela se destaca mais. Por exemplo, na região norte, pô, você não consegue falar de região norte, duvido, se alguém, sem falar de floresta amazônica, você não consegue. Você falou região norte, você pega lá, primeiro que você já tem o estado do Amazonas, que é um monstro, e a floresta está lá dentro. E fique bem claro também, isso é muito importante. Eu estou pegando alguns detalhes aqui e vocês têm que ouvir e não esquecer mais. Porque uma vez eu perguntei isso num teste ou numa prova, não lembro, e a maioria dos alunos erraram. A pergunta que eu fiz é o seguinte, a floresta amazônica era até uma questão objetiva. Eu não lembro anunciado muito bem, mas em uma das opções eu coloquei, ela está presente só no estado do Amazonas, mas a maioria marcou. A maioria dos alunos marcou que a floresta amazônica só está dentro do estado do Amazonas. Claro que não, gente. Claro que a floresta amazônica, ela ultrapassa os limites do estado do Amazonas. Ela entra em outros estados, ela entra no estado do Pará, Roraima, Acre, Amapá, e ainda ultrapassa o território brasileiro. Que você tem a Amazônia que está dentro da Colômbia, que está dentro da Venezuela, de países vizinhos. Porque muita gente tá bravo, né, filha? Tá calor aí para você, meu anjo? Não, tá calor. Se você, de repente, porque eu vi você passando a mão na testa assim, o cabelo, desculpa, mas se tiver, é porque você tá longe do raio de ação. É só procurar uma outra carteira, tá bom, minha filha? Enfim. Professor? Opa, meu filho, fala. Vida além da sala. Eu queria fazer uma pergunta. A floresta amazônica ultrapassa a fronteira brasileira e ela, obviamente, vai para outros países. Mas o Brasil, ela continua sendo a pessoa, não é, que gerencia, entre aspas, a floresta? Não. Sabe, por isso que eu tô falando para você. A floresta, você não chega assim, aqui é o limite do território brasileiro, floresta, para aí, acabou, aqui você não pode entrar. Não é assim, Isaac. Então, você tem a Amazônia brasileira e a Amazônia de outros países. Passou da nossa fronteira, quem manda naquele pedaço ali é o país dominante daquele território. Entendeu? Então, e isso acontece também. Outra vez, uma mesma questão. Eu gosto dessas pegadinhas assim, né? O Rio Amazonas também. O Rio Amazonas, ele é todo brasileiro? Ele é 100% brasileiro? Por quê? Ele faz o quê? Ele vai? Ele não vai. Mas aí, tá certo. Mas o que acontece? O Amazonas, a maior parte dele, evidente, está dentro do território brasileiro. Mas o Rio Amazonas, ele não começa aqui. O Rio Amazonas começa no Peru, território peruano, lá na Cordilheira dos Andes, é a nascente do Rio Amazonas. Recentemente que eu falo, há alguns anos atrás aí, estavam tentando medir, né? Porque sempre há e ainda há, porque há controvérsias. A dúvida é em quem é o maior rio em extensão territorial no mundo. Oficialmente, qual é o maior rio do mundo? Professor. Oi, alguém além da sala. Fala, meu filho. Lorena mandou avisar que o computador dela tá ruim. Ela pode demorar um pouquinho. Tranquilo. Fala pra ela ficar tranquila, tá bom? Ninguém sabe, gente. Olha, vou dar vontade. Eu só me lembro do Rio Nilo, que eu me lembro de história. Professor, é Rio Amazonas, não é? Não. Isaac, foi você que falou, né? Gente, o maior extensão territorial, isso aí, história e geografia andam de bracinho dado, gente, andam junto. O Amazonas, só que vocês fazem comigo, é o Rio Nilo, galera. Rio Nilo. Não é não, professor. Rio Nilo pode pegar aí extensão territorial. Oficialmente, quem é que falou que não é? Euzinho. Miguel, em extensão territorial, oficialmente, é o Nilo. Mas o que acontece? A gente tem em alguns livros, em alguns sites, a gente tem aí informações controversas.
porque justamente o que eu estou falando para vocês aí, há uma dúvida. Porque recentemente foi feita uma medição que colocou o Amazonas como o maior do mundo. Só que aí fizeram outro estudo, alguns cientistas, enfim. Alô? Professor, eu tava vendo aqui, pesquisei no Google, o rio Nilo tem 6.650 e o quanto o Amazonas tem 6.400, é mesmo, desculpa. Então, mas detalhe, não, mas tranquilo, Miguel, mas o que acontece? Mas essa informação pode mudar. Por quê? Fizeram uma medição nova e colocaram o Nilo como maior, mas tem a galera que está estudando a extensão territorial do Amazonas que está afirmando que não, que o Amazonas é maior. Enfim, eu não sei para que também essa disputa, quem é maior. Enfim, o fato para a gente aqui é que o Amazonas ele não é só um rio brasileiro, ele é um rio que começa em outro território e termina aqui. Enfim, então voltando ao que eu estava falando. Mas o nome dele aqui para o Brasil é Rio Amazonas, em outro país eles têm outro nome. Eu sei. Só que não me pergunta qual é o nome, não, que de cabeça eu não sei, mas eu sei que são diferentes, sim, tá? Saiu do país, muda de nome, eu sei. Isso aí é fato, tá? Ô, professor. Oba! Então, eu esqueci o nome direito, mas essa marcação para ver quem é o maior rio, a gente percebeu então que é a África, não é? O continente africano tem o maior rio do mundo, não é? Perfeito. Então, isso mostra, não é, que o governo africano, a gente percebe que ele é muito ruim, mas ele é muito ruim mesmo, não é? Porque eles têm um dos maiores rios do mundo, não tem um dos maiores, tem o maior rio do mundo, e mesmo assim o continente africano e os países que ficam perto, não é, desse rio, continuam com a falta d'água, não é? Então isso mostra que a África é um país muito mal desenvolvido. Olha só, vocês não estão ouvindo, mas o Miguel tá colocando aqui, o Isaac tá colocando aqui o seguinte questionamento, que o Rio Nilo, ele tá no território, tá no continente africano. Então, assim, aí ele está questionando aqui a questão da dificuldade que as pessoas na África passam devido à falta de água. Tá? Isso aí é um fato. Mas, assim, não é em todo o continente africano, tá, o Isaac? É uma parte do continente africano, uma grande parte que sofre com isso, até porque o Rio Nilo, ele é um rio que ele não atinge todo o continente africano, ele atinge uma parte do continente, principalmente ao norte, que é uma área desértica, justamente. Só que assim, Isaac, claro que existem problemas de gestão dos recursos hídricos, como acontece aqui no Brasil também, tá? Só que lá não é só a questão do governo não poder fazer, é também a característica do rio, que não chega a determinadas localidades. Na região Nordeste aqui, não sei se vocês lembram, tem um rio muito importante na região Nordeste brasileira. Que rio é esse? Gente, olha só, eu vou dar uma palmada em vocês virtual, entendeu? Não é possível. Ninguém Professor, conhece. Vai olhar no Google? Não pode olhar no Google, galera aqui não tá no gente. Rio Nordestino famosíssimo, virou até novela esse rio. Caraca, eu me esqueci, tava na Caminho da Gente. Olha lá, você quer falar, não quer? Não quer? Você tem que falar. Gente, vocês nunca ouviram falar no Rio São Francisco, dá vontade de... É isso. Olha, cara. Caraca, tava na ponta da língua. Tava na ponta da língua, né? Sempre isso eu ouço muito, não é, gente? Rio São Francisco. O maior rio 100%... Opa, alguém falou. Alguém falou comigo. Fui eu, Lívia. Desculpa. Oi, Lívia. Se você puder dar um zoom, só pra eu enxergar, mas eu também não puder por causa da letra, eu tiro foto do zoom também. Eita, pera aí. Pera aí. Dá um zoom? Eu vou tentar aqui, mas eu acho que vou fazer... Eu acho que vou fazer cagada, pera aí. Vem cá, chega aqui. Vem cá, perto de ti, vem cá, vai. Mantém distanciamento, mas veste aí. Vai, mexe pra titi aí, vai. Tá bom, filha? Tá bom, obrigada. Cadê tua mão? Dá aqui, dá a mãozinha, vai. Alquinho, vai, passa alquinho, vai. Isso, muito bem. Então, olha só. Tá conseguindo ver? Melhorou?
Mesmo? Melhorou. Senão a Maria Clara vem aqui, eu tô com auxiliares, tô com meus auxiliares aqui. A Maria Clara vem cá e dá um zoom aqui para mim também, tá? Então, Rio São Francisco, maior rio 100% brasileiro, galera. Você não pode esquecer isso. Aí, o que aconteceu no Rio São Francisco? Rio São Francisco, ele passa por uma parte chamada Corta, não é só por lá, mas uma parte chamada Sertão Nordestino. Ano passado você deve ter estudado isso. No Nordeste, o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. Estou pegando vocês e eu vou pegar vocês. Vocês lembram quais são as 4 sub-regiões nordestinas? Vamos ver se vocês, pelo menos vou perguntar, ver se vocês ouviram falar. Você tem Zona da Mata, já ouviram falar? Ah, não é possível. Agreste, Sertão e Meio Norte? Sim. Ó, Isaac tá falando que sim. O Isaac é o Miguel aqui. Vocês já ouviram falar nisso aí? Ela é dividida... A gente viu ano passado, professor. A Zona da Mata, Agreste. Normalmente você ouve falar mais no Sertão. Então, mas por quê? Porque o Sertão tem essa característica. Quando você fala em região Nordeste, o pessoal pensa que a região Nordeste é uma região muito seca, chove pouco. Mas não é toda a região Nordeste que é assim, não. No litoral, onde tem as praias, chove legal. Onde a gente chama assim de Zona da Mata. Ali a quantidade de chuva que cai é razoável. No Agreste, mais ou menos. No Sertão é que está o problema. No Sertão realmente chove muito pouco. Mas aí o que acontece? Tem o Rio São Francisco. Oi? Ah, tá, desculpa. O que acontece? Você ali tem, vocês aprenderam isso também. Não é possível que vocês não aprenderam. Tem o fator ventos, os ventos que sopram do norte e dificultam também a entrada de massas de ar, porque o que acontece? O Brasil é grande para dedéu. A maior parte das frentes frias que chegam ao nosso território, elas entram por onde? Elas vêm da onde? Frente fria. Ó, a gente recebeu uma frente fria, nem parece, né? Exatamente. Aí ela vem lá, frente fria é assim, frente fria chegou, veio lá da Antártida, vamos supor que a frente fria está chegando. Aqui é o sul e lá é o norte. E ali no meio é o nordeste. Gente, frente fria é assim, quando ela chega aqui no sul, acabou de chegar. Oi? O Daniel tá tentando entrar na aula, mas não estão aceitando ele. Alguém aceita Daniel aí, por favor, que eu tô com alguém aceita. Alguém aceita Daniel. Então, assim, tá? Porque eu não consigo aceitar aqui, não. Consigo? Fala, mestre. O aluno Daniel não está solicitando aqui, não. Quem solicitou agora foi Lorena. Lorena eu acabei de aceitar aqui, permitir. Já permitiu. Ah, foi. Então tá tranquilo. Valeu. Já permitiu, eu acho. Muito obrigado. Você é muito gentil de novo. Tá? Professor então, Wesley. Oi aí, tá nós. É o Wexley. Eu gosto de chamar de Wesley. Na verdade, eu vou chamar de Wexley mesmo, porque não lembra meu pai. Vai. É porque eles tiveram assim, deixa pra lá, não vou falar aqui não o que foi que a história, enfim, não é porque usaram imaginação, o pessoal que tem imaginação, não tem nada para fazer, não é? Vamos botar um nome diferente no filho, não é? É assim, é mais ou menos isso. A história é meio complicada, mas enfim. Depois eu conto com mais calma. Vamos lá, o Isaac, você quer falar, filho? Fala. Ele está pedindo ainda, professor. Meu Deus. Isso mostra... Obrigado, Cauê. Eu nem entendi que você falou, mas obrigado. Isso mostra que o governo brasileiro, então, ele continua sem total interesse em ajudar um pouco, não é, nessas áreas, porque eles tendo... Eu estava chegando... Oi, conclui. É porque a região Nordeste tem o maior rio deles, não é totalmente brasileiro, São Francisco, como o senhor acabou de falar, e o governo ele não tem, vamos dizer, paciência e coragem, não sei uma palavra específica, para construir usinas hidrelétricas para ajudar a população a ter energia em casa, não é? Por mais que seja um processo bastante difícil, por ser o Nordeste, ainda assim é um processo que daria para fazer, não é? Só teria que ter muita paciência. Preste atenção, o Isaac está me falando aqui, Isaac vai vir candidato aí nas próximas eleições, que ele está malhando o governo aí, falando que o governo do Brasil é uma porcaria. Então, assim, Isaac está falando, não sou eu.
Exatamente. É a galera que está concordando com vocês, Isaac. Preste atenção. Aonde que eu estava querendo chegar, galera? O Rio São Francisco, ele corta essa boa, não é só, mas a maior parte dele passa pelo sertão. E o sertão é uma área muito seca. Chove pouco realmente. Só que aí fizeram uma obra. Não sei se vocês já ouviram falar. Se você não lembrar do Rio, talvez vocês não lembrem. Fizeram uma obra chamada Transposição do Rio São Francisco. Nunca ouviram falar nisso, não? Ela falou que já. Ah, então, passa toda hora na TV, tio. Então, e o que é? Só para a gente não se alongar muito. A transposição justamente foi criar o quê? Fazer novos caminhos para que o Rio São Francisco, as águas do Rio São Francisco, elas chegassem a locais por onde ela não passava. Ou seja, o rio vai para cá, vai numa determinada direção, então foram feitas obras levando o rio para outros caminhos. E isso aí é por quê? Ajudar o agricultor, ajudar a galera daquela região ali que sofre com a falta de chuvas. Então, pessoal, o que acaba acontecendo? Essa obra ela foi muito importante. Não resolveu em 100% o problema, mas ajudou muito. Só que, como você falou, Isaac, é uma obra grande. Você precisa de grana para investir numa obra como essa. E boa parte dos países africanos não tem dinheiro para fazer uma obra como essa. Então, justamente, a dificuldade que você colocou aí anteriormente, né, falando da questão da África, ela passa muito por isso daí, a carência de recursos. Não que o Brasil tenha muitos recursos também, mas é uma obra que foi feita, não foi bem feita, também quem reclame muito da forma como essa obra foi feita, mas o fato é que ela foi feita aproveitando o potencial que o Rio tem. Tá bom? Então, vamos para a região centro-oeste agora, rapidinho aqui. Na região antes, tá? Só para finalizar a região norte. Eu coloquei aqui a presença da floresta amazônica. Se eu fosse pedir para vocês aqui na sala e vocês em casa, me dá, além da presença da floresta amazônica, alguém poderia me dar uma outra característica da região norte, assim, que se destaque? Oi? Uma presença maior de indígenas na região. Pode ser. Mais alguma? Ninguém consegue. O Leonardo falou aqui da presença de indígenas. Professor, se tiver errado, me falem. Professor? Não, é que eu estava ouvindo a galera aqui na sala. Mas pode falar, meu filho, pode falar. Se tiver errado, por favor, não ria. O Pantanal. O Pantanal tá na próxima região que a gente vai falar agora. Tá na próxima. Eu ia falar justo a você, parece que se antecipou o meu pensamento. Não, o Pantanal é na próxima, filho, no centro-oeste. Agora, o que o Isaac falou aqui, ele falou a presença do Pantanal. O Pantanal tá ali no centro-oeste, tá bom? Enfim, mas eu poderia colocar, galera, além da questão de uma presença maior de indígenas, o clima equatorial, que é um clima típico da região norte, um clima quente, chuvoso, é bem peculiar daquela região. Então, assim, eu tenho outras características, tá? Mas eu não vou ficar me alongando muito aqui. Na região centro-oeste, eu coloquei aí, ó, a capital federal, Brasília. Todo mundo sabe que a capital federal, ela tem, assim, uma história recente. Se a gente for levar em consideração a história do Brasil como um todo, a história da capital federal, Brasília, ela é recente. Por quê? Por conta daquele homem lá que tirou a capital do Rio de Janeiro e transferiu ela para... Aquele homem lá? Eu esqueci, alguma coisa, sei lá o que das quantas. Isaac aqui, Leonardo aqui na sala, Isaac tava falando comigo, que é brabo, segundo a colega dele aqui, Leonardo é brabo. Então, assim, ele falou para mim aqui o nome do camarada, do cara que você esqueceu. Juscelino Kubitschek. Eu tava na cabeça, mas para mim era outra pessoa. Ai, quer saber? Eu vou matar minha mente. Professor? Oi? Tio, desculpa, tia, que eu tive um problema aqui, pessoal, tio. Que eu tive que ir lá pro Cafundó de Judas e voltar pra minha casa aqui. Você foi no Cafundó de Judas? Tranquilo, meu filho, relaxa, tá tudo certo. Tem um colega de você daqui que acabou de visitar o Cafundó do Judas, mas já voltou, tá? Seja bem-vindo, tá, meu filho? Bom dia pra você. O Isaac, Kubitschek, primo de Wexley, tá vendo? Ó? O Wexley Kubitschek, tá?
Você vê, galera aí da família muito próxima. Eu não é? Justamente. Então, justamente, mas a história é recente por quê? Porque a Brasília, até 1950, 50 alguma coisa, Brasília não existia. Brasília, então, foi o quê? Foi criada, capital planejada. Antes de Brasília, qual era a capital federal? Rio de Janeiro. Oi? Falaram aqui, falaram lá em casa também. Rio de Janeiro, não era não? Rio de Janeiro que Isaac falou. Eu já ia falar Salvador, já. Não, Salvador foi antes, muito antes, exatamente. Justamente. E aí, meninos e meninas, por quê? Será que assim, eu não vou fechar essa porta porque senão a gente vai morrer aqui. Professor. Oi, Isaac, diga. Eu tenho uma pergunta. Pode Me fale se fazer. estiver errado. Pode Na fazer. época Obrigado. Na época que Brasília foi fundada, não é? O Brasil continuava sob posse dos militares, não era? Sim, senhor. Não tinha... Tava começando, cara. Tava começando. Ainda tava? Não, Sim, mas... Tava começando. Ok, então mate essa primeira... finge que não ouviu isso que eu acabei de falar. Mas mesmo assim, mesmo ainda não estando posse dos militares, com certeza para fundar Brasília foi um dinheiro investido e um dinheiro bem grande. Muita grana, muito dinheiro. Como o governo não só aceitou isso, eu acho até sei como aceitou, mas eu esqueci agora, mas também como eles tiraram esse dinheiro todo, não é? Não, mas isso aí o que acontece? O Isaac falou aqui que a construção da capital federal custou muito para o Brasil, tá? Mas aí o que acontece, Isaac? Foi gasto dinheiro nosso, mas o Brasil pegou dinheiro emprestado com outros países também. Isso também foi muito complicado porque, como eu falei aqui, foi um empréstimo. Então, quem emprestou para a gente, assim, vou só dar uma ideia, o cara emprestou 1 bilhão. Você acha que ele vai querer receber 1 bilhão de volta? Não, ele vai querer receber 3, porque, você quer 1 bilhão? Toma, tá aqui. Você vai pagar em não sei quantas parcelinhas de não sei quanto, por ano, por mês, seja lá o que for. Beleza, para a economia do Brasil isso é mole, até certo ponto. Só que no final disso tudo, além do Brasil não conseguir pagar, que não foi só isso, o Brasil pegou dinheiro emprestado para outras coisas, além disso, você também tem a questão de não investir em outros setores importantes do desenvolvimento do país, porque tinha que pagar a dívida. Já teve mais. Tá? Quem entende do assunto hoje, diz que a nossa dívida externa, quando tem uma dívida interna, são situações assim que a gente precisa explicar separadamente, com calma, para que vocês entendam melhor. Mas tem uma dívida interna. Qual é a dívida interna? Dos estados com o governo federal. Porque o governo federal, o governo brasileiro, empresta dinheiro para os estados. E tem o governo federal pegando dinheiro emprestado com outros países também. Esse que é o maior problema. Na verdade, são 2 problemas. Tá? Porque o dinheiro pega emprestado, você tem que pagar. Então, não é que muitas vezes esse dinheiro falte. Às vezes tem o dinheiro. Só que a gente vive num país onde, infelizmente, as pessoas se aproveitam de uma situação para criar outra. Aí o que vai acontecer? Eu não posso investir na educação, na saúde, porque eu tenho que resolver isso, isso e isso primeiro. E a história sempre foi essa. Alegavam que durante um bom tempo aí que o Brasil fazia pouco investimento em setores essenciais, porque tinha que pagar essa dívida. Porque se não pagasse, o que ia acontecer? O país ia ficar visto como um caloteiro, não ia conseguir mais ter crédito internacional. Porque o que acontece? Não é que não era paga. A dívida não acabava. Chegou um momento que o Brasil não pagou mais, só que a dívida continuou. E é aquele negócio. É igual um dinheiro que você pega no banco. Tem os juros. Se você... O cara que, assim, cartão de crédito, que é coisa do demônio. Deus me livre, você usa, mas não é de Deus não, tá? Você pega um cartão de crédito, né? É poderoso. Você pega, olha, cartão de crédito, o limite não sei quanto. Aí você vai, só que você vai ter que pagar aquilo ali, filho. Aí vamos dizer, o cara ganha, só dar um exemplo, o cara ganha 2. E o banco não quer saber, não. O banco vai dar um cartão para ele de 5. Você tem 5, o cara se sente poderoso. Pô, tenho 5 mil para gastar e ele vai gastar. Não adianta. Eu tô falando que aquilo ali é uma tentação. Tu tem o mas
Aí eu posso comprar, vou pagando parcela, tá? Aí chega no final do mês e eu não posso. Aí vira cagada, desculpa, geral. Vou pagar o mínimo. Pronto. Quando começa assim, porque você tem lá o que você gastou. O certo é você pagar tudo que você gastou. Quando você começa a pagar só uma parte e deixa, o troço vai crescendo. Foi o que aconteceu. Ah, mas é sempre assim. Mas é por isso que o negócio não encaixa. E eu estou usando um exemplo mais simples, mas com a economia do país é a mesma coisa. Se você não paga a dívida como um todo, você vai fazendo com que a dívida... Você tem uma sensação, assim, eu estou pagando um pouquinho, tá tudo certo, mas não tá. Porque o troço está crescendo, está crescendo. Vai chegar uma hora que nem um pouquinho você vai conseguir pagar. Foi acontecer com o governo brasileiro. Aí o Brasil teve que chegar e falar, não vou pagar mais. Porque a situação está muito braba aqui dentro, eu tenho que fazer alguma coisa dentro do território. Só que aí é aquele negócio, né? Tá bom, você não vai pagar, mas aí você fica muito mal visto no cenário econômico internacional. Se você for pedir dinheiro emprestado, precisar, não, como é que eu vou emprestar dinheiro para um país que não paga o que deve? É um país caloteiro. Então, esse é que é o problema, isso aí atrapalhou muito. Então, Isaac, não sei se você ainda está me acompanhando aí, a capital federal, ela teve esse custo, sim, e há quem diga que muitos dos problemas que o Brasil enfrentou depois se deve ao pagamento, não foi só a questão da capital federal, mas outros empréstimos que foram feitos. Mas a questão que eu queria colocar para vocês aqui era o seguinte, eu acho que eu já tinha até falado isso para vocês em algum momento da revisão, gente. O objetivo da Constituição de Brasília, vocês lembram qual era? Assim, que era para tornar as áreas que a gente acabou de falar, como o Nordeste, não é? Essas áreas mais onde tem essa área mais seca, entre aspas, tornar elas mais populosas, entre aspas, para o território, o Brasília ser no centro do Brasil, e sendo assim, ela poderia, como pode dizer, como está falando aqui, ela poderia ter uma forma de ir. Agora eu me buguei, tio. Agora deu uma fazer uma ponte. Uma ponte entre todas essas regiões. E aí torna elas mais populosas, eu acho. A ideia de levar a capital para o centro é antiga, desde a época do Império. Parece que, não sei se foi Dom Pedro I ou Dom Pedro II, que queria botar a capital federal no centro. Por quê? Será que algum Dom Pedro pensou nisso daí? Isso aí lá nos cafundós aí há séculos atrás. Mas por quê? Não tinha avião, não tinha avião, né? Mas tinha embarcação. Vamos supor, se o Brasil fosse invadido, a invasão ia começar por onde? Pelo litoral. E a capital não estava no litoral? Então, qual era a ideia deles? Era levar a capital para o centro do território justamente para proteger a família real, o governo, seja lá o que for. E a população que se lasca, quem está no litoral fica aí. Pois é, mas a família real estaria protegida. Claro que o motivo não era só esse. Depois, com o tempo, Isaac, está me ouvindo aí, né? E os demais também. A ideia de levar a capital federal para o centro era justamente para povoar uma área que era totalmente vazia. Aquela área ali tinha quase ninguém, era um vazio demográfico. E, ao mesmo tempo, a capital no centro geográfico do nosso país ia conectar as outras regiões, porque o contato do Sudeste com o Norte e Nordeste quase não existia. Era uma aventura, você parecia que estava indo para outro mundo. Tentava ir do Sudeste para o Nordeste e para o Norte em 1950. Primeiro que as estradas que tinham eram poucas estradas de chão. Se você conseguisse chegar, era algo assim, fenomenal. Ah, professor, mas nessa época já tinha avião? Tinha, mas não tinha uma infraestrutura, aeroportos, que conseguissem fazer com que essa integração ela ocorresse de uma forma mais simples. E a construção da capital tinha um desses objetivos, de integrar ali o território brasileiro como um todo. Tá? Mas aí eu coloquei a construção da capital federal ali. Alguém poderia me dar uma outra característica importante? Eu acabei de falar aqui, né, do Centro-Oeste, você já tinha falado. Leonardo, preste atenção. O Pantanal, a presença do Pantanal, mas aí tem outra? Ninguém, gente. No Centro-Oeste tem tanta coisa bonitinha. Também tem o Senado, também tem a... Não vamos falar dessas quadrilhas, não. Eu tô falando...
Estou falando de outras coisas, assim, esquece a parte de lá da política. O que mais que você tem lá, assim, que de repente poderia sobressair? Eu já falei aqui da capital federal, falei do Pantanal e não tem mais nada, não? Tem o clima, mas só que eu me esqueço do clima. Hein? A área de transição. Faz sentido, faz sentido. Mas o que você tinha falado, Isaac? Desculpa. O clima, mas só que eu me esqueço o clima. O clima é tropical, mas é um tropical diferente do nosso aqui. O nosso tropical é um tropical e o tropical lá é outro. Qual é o tropical lá do Centro-Oeste? Cara, vocês merecem isso aqui, um banho de álcool. Eu vou inventar um negócio. Hã? Subtropical? Não, subtropical é lá no sul, onde eu até botei ali, na característica da região sul. Lá no Centro-Oeste, galera, é de altitude. Não, vou pegar vocês. É tropical seco, exatamente. Aqui é tropical úmido, sim, senhorita. Pode ir, pode ir. Aqui é tropical úmido, lá é tropical seco, tá bom? Então, assim, tem outras características aí, mas vamos adiante aqui. Região Nordeste, presença da caatinga. O que é a caatinga? Não é caatinga de chulé. É aquela vegetação que o Leonardo já falou aqui, cacto. Já falou em caatinga, lembra de cacto, né? Mas é só, pô, na caatinga só tem cacto? A vegetação... Não, vegetação seca. E árvores que elas aguentam. Tem umas árvores esquisitas que, se você olhar, elas parecem até que estão mortas. Quando você vai na caatinga, é impressionante, é muito legal você observar o que acontece nesse tipo de vegetação, que o pessoal olha assim. A vegetação da caatinga é uma vegetação muito pobre, só tem árvore esquisita, só que por que será? Olha só, tem lá, isso aí vocês devem ter aprendido, tem ciências também, tá? Em ciências. Eu tenho lá uma plantinha que ela tá, você olha para ela, uma árvore, um arbusto, ela tá sem folha nenhuma. Professor? Oi! Não sei se já falaram, mas no OBS1 tá escrito exemplos. OBS1. Ah, tá. Eu troquei aqui. Vou consertar. Obrigado, meu anjo. Obrigado. A gente vai acertar aqui. Pera aí. Obrigado. Nada. Pronto. Melhorou? Melhorou, né? Tava trocado aí, galera. Pronto. Por que será que as plantas do Nordeste, o pessoal quando vem assim fala, às vezes a gente perde. Por que será que as plantas do Nordeste, você olha lá o arbusto, tá sem folha nenhuma, mas ela não tá morta? Por que ela tá sem folha? E ela não fica sempre sem folha. Por quê? Sim, mas por quê? Porque elas guardam a água do solo, elas absorvem a água do solo e guardam para elas. Mas por que ela tá sem folha? Ó, me falaram aqui porque ela tá... menos água. Isso. Vocês já devem... Isso aí. É Miguel que tá falando? Sim, é Miguel. Isso, Miguel. O que acaba acontecendo, gente? As folhinhas das plantas fazem com que a planta faça o quê? Ela perca água. Vocês podem ver muitas vezes de manhã, mesmo quando não chove, dependendo da região, se você pegar lá as plantas, vocês podem observar que às vezes a folha está úmida. Mas, pô, não caiu nenhum tipo de serração, não serenou. Por que a planta está com a folhinha molhada? Ela está perdendo umidade ali também. Ela perde, às vezes você não vê. E no Nordeste, o que acontece? As plantas daquela região, naturalmente, desenvolveram essa característica. Ou seja, o cacto. O cacto, ele tem ali, no lugar das folhas, espinhos. Justamente por quê? Para conservar mais a água dentro dele. Se você pegar uma espécie de cacto grande, por exemplo, não pequenininho, né? E não faz isso com a planta da mamãe, não, que de repente vai querer fazer isso em casa. Se você pegar, foi o professor de geografia que mandou fazer, não façam isso em casa. Mas se você fique bem claro. Mas se você pegar um cacto, você cortar o cacto, você espremer, tira o espinho antes, tá? É bom falar. Mas, ó, não é para fazer. Estou explicando aqui como que você faz. Ou bota uma luva, né? Espreme, vai sair água pra caramba do cacto. E a folha não está ali, mas está o espinho. Esquece. Cacto é planta de preguiçoso, tá? Porque eu quero ter uma plantinha em casa, né? Que o pessoal quer ter uma plantinha.
Então, mas assim, o cacto você molhou, deixa que escatular que tá bom para ele. Não precisa nem... Mas ó, tô te falando, na casa da minha mãe, tadinho, quem mora de vez em quando sou eu, porque minha mãe tem uma dificuldade para chegar no terraço por causa do joelho dela, e o bichinho tá lá, tá lá em cima, só que o bicho foi esquecido muito tempo. O que caía nele era a água da chuva quando conseguia, porque tá numa parte coberta, mas quando chove de vento dá umas gotinhas ali, né? O bicho cresceu, se desenvolveu, enorme, e sem cuidado nenhum. Mas é por quê? Porque é uma planta, é a característica. Agora, se você, assim, achar que o cacto é um cachorrinho, conversar com ele, trocar aquela ideia com o cacto, que é bom de vez em quando, tem gente que troca ideia com planta mesmo. Ô, minha plantinha, e vai regar a bichinha todo dia, né? Joga água lá, vai dar água. Essa planta vai morrer, porque pela característica dela, isso já aconteceu lá comigo. Eu também tenho uns cactos lá. Muita água faz com que a raiz dessa planta apodreça. Quando você vê, ela está tombando, ela acaba morrendo pela... É, porque é resistente. Se você conseguir enterrar de novo, talvez ele crie uma nova raiz ali e ele... Mas quanto maior for, se você começar a regar muito, a raiz pode apodrecer, por ele ser pesado, ele vai tombar, vai quebrar. Mas é porque essa planta não precisa disso, ela não precisa de tanto cuidado. Mas é o quê? São plantas características, que elas desenvolveram características de locais secos, elas são plantas muito resistentes. E no caso do Nordeste não são só os cactos, mas é impressionante. Você chega lá, período de seca, as plantas estão desse jeito, tudo seco, parece que tá tudo morto. É só chover, porque chove. Quando chove, é muito legal. Você vê que a natureza ela realmente já tem inteligência muito grande. No período de chuva, em poucas semanas, aquelas plantas que estavam parecendo mortas, elas começam a colocar as folhas de fora. Elas começam a colocar... Aí, em alguns casos, elas florescem, algumas dão frutos, mas naquele período, onde tem chuva. Parou o período de chuva, a planta cria defesa. As folhas caem e elas ficam na maior parte do tempo. Mas se você pegar uma planta dessa, você cortar e você observar o caule dela por dentro, você vai ver que ela está viva, a raiz dela está viva. Mas é uma característica que a planta desenvolveu para se defender. Outra característica da região Nordeste sem ser caatinga. Clima. Qual é o nome do clima de lá? Não é o único, mas é um que predomina. Tropical seco. Oi? Semiárido. Semiárido. Equatorial, filho, é o da região norte. Tá? Lá é o semiárido, que é um clima que não é... Ele predomina em toda a região, mas ele está na maior parte. É aquele clima seco, chove, mas chove pouco em algumas partes da região Nordeste. Para me adiantar aqui, rapidão. Região Sudeste, ó. Eu coloquei, não sei se vocês estão observando isso, ó, para você ver a diversidade de características. Na região Norte, eu coloquei a característica da vegetação. Na região Centro-Oeste, eu coloquei uma característica relacionada às construções e política também, né? Na Nordeste, uma característica da vegetação. Agora, no Sudeste, olha a característica que eu coloquei. Característica econômica. E essa aí, sem dúvida, é a principal. O Sudeste é o maior centro econômico do nosso país, tá? Então, falou em Sudeste, você pode pensar em várias outras coisas, mas o Sudeste é a região mais forte economicamente do nosso país. Você tem lá São Paulo, perdão, é o maior centro financeiro da América Latina, tirando aqui no continente americano, Estados Unidos e Canadá. São Paulo é disparado, aí, o maior centro econômico financeiro. São Paulo, não sei para quem já visitou aí, é um estado riquíssimo, é um estado que tem uma diversidade econômica. São Paulo é forte no setor industrial, São Paulo é forte no setor comercial, na agricultura. A professor, então, a região Sudeste, a força econômica só se deve a São Paulo. Não, mas a maior parte se deve a São Paulo, sim. O Rio de Janeiro já foi muito forte economicamente também. Nos últimos anos, o Rio de Janeiro perdeu muito da sua força econômica. O Rio de Janeiro tem muitos setores que ele era muito forte, setor industrial, mas foi se enfraquecendo aos poucos. O Rio de Janeiro tinha... São Gonçalo mesmo. São Gonçalo, durante muitas décadas aí, tinha indústria pra caramba. Só que tá todo mundo indo embora. Será que o pessoal está indo embora daqui por vários motivos? Tá?
Aqui os impostos são muito altos, aqui os aluguéis são muito altos, e também hoje, infelizmente, isso está no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro a coisa parece que é pior. Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro mais séria ainda essa questão da violência. Então tudo isso você vê, ó, o cara que quer mandar carga para cá. O Rio de Janeiro tem roubo de carga e pra caramba. Essa BR que a gente tem aqui é uma das vias onde acontece demais, em outros lugares também. Então, vários fatores acabaram espantando o investimento aqui do nosso estado. Claro que o estado ainda é forte economicamente, mas perdeu muito nas últimas décadas. A gente tinha aí, ó, uma indústria naval muito forte. Vocês, de repente, conhecem até alguém ou tem alguém na família que já trabalhou aí nos estaleiros aqui de Niterói, de São Gonçalo. E assim, eles ainda estão lá, os estaleiros. Meu tio tá pagando dinheiro até agora do estaleiro, tio. Porque houve um bagulho lá, dá um monte de gente ainda pra isso. Então, uns 20 mil pra mais. Esse bagulho que teve aí, alguém, quem é que tá falando? Daniel. Então, Daniel, o Daniel falou que rolou um bagulho nos estaleiros aí. Então, esse bagulho que rolou... Você quer falar? Fala, meu anjo. Fala. É isso que eu queria chegar. É o bagulho. É o bagulho que Daniel falou aqui. Foi o bagulho que rolou. Qual foi o bagulho? Eu acho que foi porque eles expulsaram todo mundo sem motivo. Tá me explicando o bagulho aqui. Quando terminou a obra. Terminou a obra e ele... do barco que meu tio construiu. Sim. Lá. Aí eu acho que não deram a indenização do trabalho deles e mandaram embora. Isso aí, Daniel, isso aí que você tá me falando, isso aí foi só um bagulho que rolou, tá? Porque o bagulho é maior, o bagulho é sinistro. O que acontece? Por que aconteceu? É doido, né? Muito. Você não faz ideia. O que aconteceu? Porque a tua colega aqui na sala, a Yasmin me perguntou aqui o porquê. Gente, simples. O que acontece? Os estaleiros deixaram de receber investimentos. E, assim, deixaram de ser atrativos. Então, para quem quer construir um navio, por exemplo, é muito mais fácil construir. É mais fácil, não, é mais barato construir ou fora do estado do Rio ou até em outro país. Mandar fazer essa embarcação. Foi o que eu falei para vocês aqui. Devido a uma série de fatores, investimentos, o estado do Rio deixou de ser atrativo. E as empresas vão saindo. Você vê, eu nem sabia, porque essa questão da pandemia, eu acho que o negócio já tinha acontecido, mas eu realmente não sabia que isso tinha acontecido. De repente, alguns de vocês moram até próximos ali, mas eu fiquei assim espantado, que era uma empresa antiga aqui em São Gonçalo e foi embora. Ali no Porto Velho tem aquela indústria da Quaker, não sei se vocês conhecem, que vende negócio de sardinha e outras coisas. Aquela empresa foi embora daqui, eu nem sabia que ela tinha ido embora, que tinha acabado, que aquilo ali acabou. Aí eu falei assim, mas caramba, como que isso aconteceu? Mas justamente, por quê? Porque é mais vantajoso você manter uma empresa fora do estado do que aqui. Aí você vai para um estado vizinho e você consegue ter o quê? Um retorno financeiro maior. E isso é muito ruim, gente. Isso é muito ruim por quê? Porque você deixa de gerar emprego, a economia deixa de ser movimentada. Então, a gente fica triste quando acontece um negócio como esse. Quando você passa ali na contorno, né, você vê aqueles estaleiros ali com poucas pessoas praticamente paradas. Isso é muito complicado. Mas, voltando aí, mesmo assim, é uma região muito forte economicamente. Região Sul, estamos finalizando aí. Clima subtropical. Gado bovinos. Gado bovino. Lá no sul tem muito boi, exatamente. Tem boi, Sim. tem vaca. Oi, fala. O campus fica. A internet tá ruim, né? A internet tá brava. Campos fica no sul, não fica? É uma vegetação de campos, isso aí, muito bem, tá certo. Vem cá, rapidinho, qual é a característica? Qual a característica desse clima aí, do clima subtropical? Frio. Subtropical úmido. Subtropical. Ele é o clima mais diferente de todos os climas que nós temos aqui no nosso território. Por quê? O que ele tem de diferente dos demais? Ele não é frio sempre, mas no inverno as temperaturas são mais baixas, bem mais baixas,
e inclusive a ocorrência até de neve, tá? Em algumas áreas aí da região sul. Tá bom? Rapidinho, só para finalizar. Oi, meu anjo, fala. Nesses lugares que tem neve, a neve ajuda nas árvores, porque, tipo assim, quando seca, né, o país, a neve derrete. Ela não ajuda muito, não. Muito pelo contrário. Na agricultura, ela pode até atrapalhar, tá? Pode até atrapalhar, porque a neve, ela é um problema. É muito bonitinho para ver, mas ela gera transtornos, tá bom? Galera, olha Por só. isso que só tem alguns tipos de árvore lá no sul, esses lugares assim. No sul você tem a predominância lá da floresta de araucária, em algumas áreas você tem a vegetação de campos, que são vegetações adaptadas a esse clima aí com temperaturas mais baixas. Galera, olha só, deixa eu me adiantar aqui. Tem duas observações aí, ó, que a gente já tinha até falado. Observação 1. Existem outras características marcantes em nossas regiões. As citadas acima são só exemplos. E a observação 2, o Brasil possui uma extensão territorial significativa, sendo assim, foi dividido em 5 regiões, eu já falei sobre isso também. Chegou aquela hora feliz, aquela hora que estava todo mundo aqui ansioso, o pessoal até ficou animado aqui quando viu aqui o exercício no quadro, olha lá, ó. Olha como é que o pessoal ficou feliz, tá todo mundo, olha lá, olha a animação, olha como é que tá animado. Então, vamos copiar isso daí, vamos tentar fazer, porque tá acabando, né? Oi! 2, ó, a galera que tá em casa, hein? 2 ou 3 linhas para cada uma. Por favor, hein? Professor. Opa, meu filho. Uma pergunta. Eu estou aqui, hein? Obrigado. Professor, você tinha falado que o governo cobra impostos dos estados, porque os estados pedem empréstimo para o governo. Sim. Sim. E então, esse negócio assim que o governo fala, eu fiz um negócio lá no estado do sei lá o quê. Vamos fingir que ele fez alguma coisa em algum estado, o governo. O governo alto, ele fez isso ou foi o estado que fez, não é o governo do estado, mas com o dinheiro do governo? As duas coisas. Entendeu? As duas coisas. Normalmente, o que acontece? Pode ser que a maior parte... Pode acontecer de diferentes formas, Isaac. Se o Estado tiver uma arrecadação muito boa de impostos e tudo mais, ele consegue estar fazendo os investimentos lá sem o auxílio do governo federal. Mas o governo federal, normalmente, ele manda verbas para os estados. Existem leis que fazem com que isso seja obrigatório. Tá? Então, mesmo com o Estado não precisando, o governo ele manda recursos. Só que, muitas vezes, os recursos que são mandados pelo governo federal para os estados, para cada setor, eles são diferentes. Ou seja, a quantidade que é mandada para a saúde não é a mesma coisa que é mandada para a educação e por aí vai. Não sei se você está me entendendo. São valores diferentes. Só que, muitas vezes, o que o governo manda não é o suficiente. Então, se o Estado tiver uma boa situação financeira, ele consegue, com as próprias pernas, resolver aquilo que está faltando. Agora, se não for assim, mesmo com a grana que está recebendo, ele vai ter que estar pedindo mais dinheiro. Aí é que tem a questão dos empréstimos, que acaba fazendo com que o Estado fique endividado em relação às suas finanças com o governo federal, que é o que tem acontecido com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, devido às crises financeiras que vem atravessando esses problemas que eu falei aqui e outros, o Rio de Janeiro teve que recorrer muito ao governo federal. E, infelizmente, essa grana que é pega emprestada, ela vai ter que ser paga um dia. Olha só, galera, rapidinho, só para eu me adiantar aqui. Esse exercício aí são 5 questõezinhas, tá? Talvez não dê tempo da gente corrigir hoje, mas não tem problema. Na semana que vem, a gente já vai começar conteúdo de 8º ano mesmo. Mas a gente corrige esse exercício, tá? Sem problema. Tranquilo, acho que vocês não deve dar tempo. Meu relógio aqui deve estar atrasado, que o do computador com certeza deve estar mais certo. São 9h04 aqui. Oi! Esse dever é para casa? Casa e aula.
vai ficar mais para casa mesmo, porque vocês não vão conseguir fazer, a não ser que realmente vocês me surpreendam. Eu gosto quando vocês me surpreendem, gosto muito. Mas mesmo assim... no título está escrito exercícios. E ninguém falou comigo aqui não. Olha, a pessoa que revisou isso aqui para mim, ela tinha que ter me falado. Professor, eu quero fazer mais uma pergunta também. Vamos dizer que São Gonçalo quer fazer uma obra que já está precisando há bastante tempo e não tem dinheiro para concluir essa obra. Ele vai pedir para o governo estadual ou ele vai pedir para o governo do Brasil? Primeiro estadual. Se o estadual. estadual não tiver, ele vai recorrer ao governo federal. Então, uma cidade pequena pode, caso o estado não tenha, pode recorrer ao governo, então? Pode, com certeza. Todas as cidades, todos os municípios podem recorrer tanto ao estadual quanto ao governo federal. Tio, na 5 tá escrito Regão. Vou acertar aqui. Ih, ficou esquisito isso, né? Ih, rapaz, como é que eu escrevi? Como é que... Ih, rapaz, olha só. Olha só, vocês não repitam essa palavra, que isso aqui ficou esquisito. Agora que eu tô vendo, hein? Olha só, gente. Tem um regão aqui. Aí é osso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. É região, hein? Não é regão. Pensei que fosse regão. Regão é outra coisa, deixa pra lá. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Esse Wexley não é mole não, hein? É Wesley ou Wexley? É o Wexley, meu filho. Eu pensava que era o Wesley. Não. É tio Wexley, primeiro e único. Professor, tá igual o nome daqui do meu amigo aqui da rua. Você sabe qual é o nome dele? Regão? Não. Reislando. Ah, tá. Entendi. Deixa eu acertar. Não, tô zoando, sério. É sério mesmo? Eu sou o tiodinho.com. É sério, tá? Tipo, tá na identidade dele mesmo. Como é que é o nome? Repete aí. Reislano. Eita. E eu achando que eu tinha algo peculiar, hein? Pronto, eu acho que eu acabei com todos os regão, né? Oi, tem mais algum regão aí? Não, né? Não. Ô, professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei Fala, se foi Isaac. eu não sei se foi para você ou para a Aline que eu perguntei que outros países, não é o continente asiático e o continente europeu, tem uma grande taxa, não é de... Uma grande taxa não, um deserto. E eu perguntei se poderiam colocar placas solares nesses desertos para distribuir para os países. Eu não sei se foi para você ou para a Aline. Tem deserto? Pode, só que aí você vai ter que investir a questão toda. Só um minutinho, fala. Você falou pra Aline, o Isaac. Não entendi, desculpa. Escuta, o Isaac, preste atenção. Dá para fazer, só que você vai ter que gastar muita grana para levar isso aí para áreas distantes que necessitam de energia. Mas dá para fazer, claro que dá. Então, professor, oi, fala. É que minha pergunta, desculpa te dar... Não, pode falar. É que eu ia perguntar que a gente vê, não é, às vezes na televisão, que ONGs independentes estão tentando criar um sistema de energia totalmente à base de placas solares independentes. Essas pessoas, essas ONGs, elas poderiam se estabelecer nessas áreas do Brasil, como o Cerrado e a Caatinga, o Cerrado, meu Deus, o Cerrado, essas áreas mais quentes, e distribuir essa energia que é coletada para o Brasil? Poder pode.
Poder pode. Tudo isso é possível, mas aí você vai lidar com questões administrativas, questões políticas, mas é possível sim. Isso daí é desnecessário, sabe por quê? Porque é tudo bem que a gente pensa na questão ambiental, mas só que tem a usina de Itaipu, cara, que alimenta Paraguai e o Brasil ainda por cima. Então, se faltar, é só pegar um pouquinho emprestado do Paraguai que já alimenta. Então, tipo... mas não é o suficiente, não, Miguel. O Brasil ele precisa de muito mais. Eu só tô falando que ela serve para várias coisas. Tipo, ela já alimenta parte do Brasil. Claro que não vai alimentar ele todo, né? Porque é gigantesco. Mas, pô, é gigantesca. E tem outras em todo o mundo, em todo o Brasil. Então, é meio que desnecessário. Mas o que acontece, Miguel? Preste atenção. O ideal é assim, claro que o Brasil tem um potencial energético, no caso proveniente das hidrelétricas, muito grande. Mas o grande lance para um país do tamanho do Brasil é ter uma matriz energética diversificada. Então, assim, é bom a gente ser forte na energia hidrelétrica, na solar, na eólica. Vocês estão entendendo? Então, isso daí o Brasil investir nas outras matrizes energéticas é interessante também. Galera, olha só, vamos fazer o seguinte, a gente está encerrando, tá? Ouvi o sinal, acho que eu ouvi o sinal aqui, que eu tô com esse bagulho aqui, eu fico surdo. Tocou? Então, exatamente. Tô encerrando, o exercício está aí, tá? Na semana que vem, nós vamos corrigir esse exercício e, se Deus quiser, ele assim permitindo, a gente vai estar iniciando o nosso conteúdo aí. Tá bom, galera? Então é isso, tá? Tô me despedindo de vocês por hoje, tá? Bom final de... Oi, meu filho. Fica mais um pouquinho na sala que eu quero fazer outra pergunta. Eu tô aqui, até a outra professora chegar, né? Professor, eu queria fazer... A pergunta que a gente percebeu que o novo presidente dos Estados Unidos, ele queria investir um pacote de 20 bilhões no Brasil para parar a queimada no Brasil, não é? Não. Diminuir um pouco das queimadas no Amazonas. Sim, sim. Duas perguntas. Esse pacote também vai para outros países ou só o Brasil em específico? A princípio seria investimento na América Latina. Claro que pelo fato do Brasil ter florestas tropicais muito grandes, ter problemas ambientais que estão se destacando mais, a maior parte viria para a gente aqui. Tá. E a segunda pergunta é que o Brasil ele já pode estar condenado a uma crise, porque a gente percebeu que o presidente dos Estados Unidos fez uma pequena... Tentou, não é? Que é uma pequena guerra, porque caso o Brasil começar, não é uma pequena guerra, porque se o Brasil não parar com essas queimadas, algo que a gente sabe que ele não vai parar, porque a gente sabe que esse dinheiro todo vai ser para alguma coisa que não vai servir para nada, eles vão cortar nossas... Cala a boca, Miguel. Eles vão cortar nossas fontes de... Esqueci o nome. Eu acho que é economia, não sei. Nossas fontes de renda. Vão nos cortar. Você sabe o que é, não? Você sabe o que é? Oi, Isaac. Isso poder... Cala a boca, Miguel. Depois você fala. Isso calma, poderia gente, fazer Calma. Isso poderia fazer que o preço no Brasil, não é? Poderia aumentar muito mais do que já é, não é mais? Ficaria mais caro do que já é. Olha só, tentando resumir o que eu já entendi do que você falou aí, Isaac, o que acontece? O atual governo dos Estados Unidos, ele vai, obviamente, tem um monte de gente saindo, ele vai, a princípio, se o governo brasileiro continuar com a conduta que está, parar de investir aqui, tá bom? Pera aí, deixa eu só, Leonardo, rapidinho, o que você quer? O que você estava falando mesmo? Agora me região tropical úmido. Alguém mais aí quer falar comigo? O que você estava falando mesmo? Não, professor, estava falando sobre... Depois professor, você sabia que tem um metal que ele tem o mesmo átomo do que um diamante? Não entendi. Qual é a pergunta? Tem um metal que só tem aqui no Brasil que ele tem a mesma formação de átomos, né, parecido, mesma origem de átomos. O diamante só muda a formação dele. Qual metal? Grafeno. Não sabia, não. Escreve e pesquisa depois. Vou pesquisar. Vou pesquisar sobre. Você vai se surpreender.
Só tem aqui no Brasil. Eu não sabia, não. Vou pesquisar sobre. Galera, olha só. Deixa eu sair fora aqui, porque a professora, de repente, já está querendo entrar aqui. Galera, olha, bom final de semana. Semana que vem a gente está se vendo aí de novo, tá? Tchau para vocês. Tchau, professor. Tchau, Wesley. Tchau. Todo mundo conseguiu. Tô saindo, tô metendo o pé. Pera aí, rapidinho. Todo mundo conseguiu? Ah, Gabriel. Aqui. Isaac, fala aí o que você tava falando. Vem cá, Leonardo, rapidinho. Vai, rapidinho. E depois também, vai. Mostra a cara, Leonardo. Senão o França vai bater em mim. Não, você quer deixar a gente cego, filho? Deixa eu mostrar a cara, não. Aê! Muito obrigado. Foi. Cara, é linda, linda. Lupiek. Eu esqueço em casa.